Então, vamos começar pela superfície. Matrix, e eu estarei aqui falando principalmente do primeiro filme, é um filme de ficção científica e ação de 1999, lançado no Brasil em maio de 1999, completando agora em 2019, 20 anos. Escrito e dirigido pelos, na época, irmãos Wachowski, poucas produções artísticas foram tão influentes para uma diversidade de outros setores como Matrix de 1999 ou The Matrix. Filmes, música, videogames, revistas em quadrinhos, com esse alcance de influência ao lado de Matrix, podemos lembrar apenas de Senhor dos Anéis, Aliens e Mad Max. Seguindo o processo mutante da estética dos anos 90, Matrix reproduziu um momento de transição visual, mecânica e narrativa em filmes. Em um primeiro ponto, percebe-se o visual mais frio e bem delineado de suas cenas. Também no campo visual está o figurino com toques de John Woo, uma sensível tendência kink com o uso de peças de látex bastante justas e uma interessante execução metanarrativa, da qual estaremos falando depois aqui. Em um segundo ponto, o cinema de ação estava saindo da concentração em artes marciais, especialmente karatê e kung fu, para uma total concentração e até glorificação das armas de fogo. Com isso, Matrix trouxe novos conceitos visuais e mecânicos como bullet time, movimentações de câmera que ainda não haviam sido implementadas até o final dos anos 90, ação dividida em sessões de combate não apenas visualmente cheio e frenético, mas também compreensível e dançante em combinações de kung fu e tiroteios. O filme expõe a alegoria de um movimento revolucionário futuro de seres humanos contra a inteligência artificial. Este conflito ocorre em dois planos, o plano real e a Matrix. A Matrix seria uma espécie de realidade virtual na qual seres humanos estariam sendo mantidos para gerar, através do calor de seus corpos, a energia para sustentar a existência e o desenvolvimento contínuo das máquinas. O filme dispõe um conjunto de narrativas relacionadas à subversão e oposição à conformidade. Mais do que uma discussão sobre realidade virtual e inteligência artificial, além de sua superfície, o filme constrói alegorias a partir das quais podemos racionalizar fatores que vão desde a organização e divisão do trabalho até as questões do gênero e da sexualidade, ou as chamadas causas identitárias. É claro, se você é daqueles que limitam a percepção do filme ao que é mostrado e apenas ao que se pode ser visto ali, restrito na tela, sem qualquer inferência ou contextualização, este vídeo pode não te agradar a partir de agora, porque se for apenas para contar a história do filme, o próprio filme já faz isso e muito melhor. A ideia aqui é ir além da superfície e, com isso, destacar a importância de Matrix não apenas como uma produção cinematográfica, mas como uma materialização de fenômenos socioculturais específicos, contextualizando o objeto artístico no tempo e no espaço em que ele é criado e apreciado, e percebendo os fatores que tornam seus efeitos perenes ou eternos. O filme fala sobre Neo, e cada um, na época, viu em Neo sua alegoria favorita. Alguns viram matemática, outros viram computação, outros viram Jesus Cristo, outros viram Platão, mas Neo era essencialmente o novo, Neo. Alguém nascido entre o final de 1970 e o início de 1980, entre a adolescência e a idade adulta, vivendo uma interminável 1999. Alguém que já nasceu cercado pela primeira forma da internet e cresceu ouvindo The Prodigy, Rob Zombie e Rage Against the Machine em MP3. Com sua feição apática, Keanu Reeves não interpreta no papel mais marcante de sua carreira apenas Sr. Anderson, mas toda uma geração. Os filhos do meio da história, sem propósito ou lugar, sem grandes guerras, sem grandes depressões econômicas, engajados em uma guerra espiritual, na depressão que eram as suas vidas. Os anos 90 foram o segundo momento da contraconformidade na sociedade moderna. Havia o deprê chic, o politicamente incorreto, o fascínio com a violência caricata. Em contradição, todo mundo adulto havia se conformado na aceitação da dicotomia da tecnologia em constante progresso com uma moralidade travada no passado. Alguns clássicos dos videogames, como Doom e Quake, inclusive, refletem essa dicotomia na mistura do sci-fi com a fantasia medieval. Também no apreço da época pela cultura popular japonesa importada em animes e mangás, em misturas de Sengoku Jidai com cyberpunk.
Na base disso, o sistema de produção em série havia dominado até mesmo os novos setores da informática, onde a capacidade criativa do indivíduo e o conhecimento de seu trabalho completo eram aspectos centrais da produção de software. Até mesmo esta nova indústria começava a ser conformada, na medida em que crescia, de sua forma artesanal inicial, para uma construção dividida em partes específicas, delegadas a programadores e designers isolados em seus cubículos. Eis o clima da transição do século, apresentado também em outros filmes da mesma época e até de mesmo ano. Uma revolução em expressão artística dava sinais de que víamos o mundo e seus diversos conflitos que vieram com a modernidade e com o mercado moderno que se consolidava como capitalismo global, com o reconhecimento da existência e da importância de novos grupos e grupos antes recolhidos às margens da consideração social, pois neste admirável mundo novo somos todos trabalhadores e consumidores. No momento em que a consciência do trabalho vai ficando mais apurada e o trabalhador comum finalmente começa a se reconhecer como explorado, os movimentos sindicais já existiam, a consciência de classe já existia, mas a exploração percebida ali não era a exploração de uma pessoa por outra, mas a objetificação da pessoa, reduzida a um mero componente da produção capitalista. O homem tornou-se menos uma pessoa que vive e aproveita das possibilidades de direitos e exercício de liberdade promovidos no capitalismo e mais uma peça necessária para a sustentação de todo um mecanismo que busca balancear a satisfação do desejo humano, a perpetuação da produção e dos lucros e a autossustentabilidade. A felicidade é o consumo. Em busca da felicidade, o homem produz e troca sua força de trabalho, a sua vida, o seu calor, pelo poder de consumir. Este é o ciclo da vida moderna. E neste ciclo, produzimos uma grande quantidade de bens e serviços direcionados ao entretenimento, porque há a promessa de ser feliz, mas o homem só pode ser livre e feliz na medida em que pode consumir e exercer seus direitos em completude. E nada disso é possível sem estar preso ao eterno ciclo e mantendo-se alienado do que seriam a liberdade e a felicidade, definidos agora em linhas de produtos e pacotes de serviços com preços acessíveis e determinados de acordo com as possibilidades econômicas de cada grupo de consumo existente. Enquanto os anos 70 e 80 culminaram com o gozo desregulado do prazer material, os anos 90 foram fechados por um alinhamento reto com os objetivos do mercado de consumo e da indústria em série. Até nossos carros ficaram quadrados, mas também desenvolvemos novos produtos e serviços para uma imensidão de novos desejos. E precisamos dos desejos e das distrações, porque o homem, como elemento do mercado de trabalho, não é livre. O operário não é livre, o advogado não é livre, o soldado não é livre, o artista não é livre, o mendigo não é livre. Estamos todos atados a um sistema hoje fundido às nossas bases de conformação social e ao nosso controle social. Ele depende de nossa existência e não somos capazes mais de idealizar um modo diferente que consiga se consolidar na realidade moderna e satisfazer as expectativas do ser humano. E por isso, como Morpheus fala sobre os que ainda estão ligados à Matrix, vamos lutar para manter este sistema, o que é representado na alegoria de agentes da Matrix sendo capazes de incorporar qualquer pessoa que ainda não esteja desconectado dela. O objetivo da sociedade moderna é o consumo e o sucesso social. Sem esse controle social, sem a racionalização da vida em sistemas, regras para determinar e proteger, propriedade e hierarquia, e sem o mercado para distribuir os recursos e possibilitar a existência de serviços, a vida moderna perde sentido e valor. Deixamos de buscar o porquê e o prazer. Abrimos caminho para o niilismo e o caos impera antes da destruição. É possível que, por meio do pensamento, ao compreendermos nossa condição, venhamos a entrar num estado de luto pela morte da realidade, por assim dizer, já que para nós a realidade é a nossa compreensão da realidade e a destruição dos alicerces da nossa cosmovisão pode ser algo bastante difícil de administrar, sendo comum que haja episódios de ansiedade e angústia nesse processo indigesto. O sentimento de que tudo nunca passou de uma fantasia nos esmaga. A vida é um sonho dentro de uma máquina. O vazio da máquina. Niilismo e outros abismos, de André Cancian, 2007. O embate entre Neo e Smith, no qual Cypher tem um papel muito próximo do de Smith no primeiro filme,
é a respeito de manter o equilíbrio. Neo não tem o destino de destruir a Matrix ou de libertar todos os que estão presos a ela, mas de buscar uma nova forma de reajustar a vivência simbiótica da nova geração com as máquinas neste sistema que, uma vez existente, muito dificilmente deixará de existir um dia. Infelizmente não é possível estender muito neste vídeo a interpretação de Smith e o niilismo que ele representa, e eu quero permanecer um pouco mais restrito ao primeiro filme, que é o melhor e mais importante de todos, talvez o único que existiria se Warner não ficasse encantada com o dinheiro e a influência que o primeiro gerou. Para melhor entender Cypher como contraponto de Neo, é preciso analisar seu diálogo com Smith no restaurante e a etimologia do seu pseudônimo. Como outros nomes no filme, cada pseudônimo de um Red Pill, que é o nome dado a quem escolhia a pílula vermelha para se livrar da Matrix, significa algo relacionado principalmente à identidade e habilidades específicas. Similares a nomeações em tradições indígenas que inclusive admitem mudanças de nome quando em transição entre fases de infantil para adolescente e adulto ou em eventos socioculturais em sua comunidade. Diferentes de nossos nomes, tanto em tradições ocidentais quanto em orientais, que enfatizam a questão da linhagem. Como o filme ficou muito associado a interpretações que levavam às alegorias do cristianismo, o que é bastante normal, especialmente no Brasil, que tem uma grande população cristã, os vocábulos são analisados até que esta interpretação deixa de ser reforçada na análise. Assim, utiliza-se a possibilidade de Neo ser um anagrama para a palavra One, denotando a condição de ser The One, ou o escolhido, ou o Messias, mas colocar o vocábulo Neo em contraposição ao vocábulo Cypher, buscando também seus diversos sinônimos, não trará a alegoria de Judas, que foi precipitadamente projetada por muitos em Cypher. Porque Cypher não é Judas? The Matrix não é uma mera adaptação da Paixão de Cristo dividida em 3 longas metragens. E os exageros dos outros 2 filmes, como a imagem de Neo crucificado no final, com direito até mesmo a asas de anjo e uma cruz de luz dourada brotando de seu peito, como se a alegoria já não fosse explícita e forçada o suficiente, soterraram a experimentação com vocábulos do primeiro filme, para a percepção de uma sequência alegórica mais significativa e original. Você pode perceber agora alguns dos porquês da minha melhor consideração pelo primeiro filme e não tanto pelos outros 2. Cypher é o 0 para o 1. Ele é o vazio resultante da quebra de sua realidade. Ele, sem personalidade, devoto de um prazer alienado, não consegue perceber a realidade fora da Matrix como aceitável. Ele é o primeiro antagonista antes de Smith. Smith é um dos destinos possíveis da morte da realidade como descrita por André Cassier. Cypher é outro. Smith é um niilista, Cypher é um alienado. Cypher está em luto e tomado por um sentimento egoísta que o leva ao acordo com Smith e as máquinas. Ele quer reconstruir sua fantasia perdida, voltar à Matrix sem qualquer resquício de lembrança da realidade que ele tanto odeia. Diferente de Neo, que racionaliza a desconstrução de sua cosmovisão, buscando reconstruí-la em um novo molde, Cypher se recusa a viver a realidade e deseja voltar ao conforto da ignorância. Ele não vai à destruição completa da realidade porque ele é fraco, sujeito que mergulha em autopiedade e que, apesar de ter visto a luz, deseja voltar às sombras da mediocridade, pois não sabe nem deseja viver de outra forma. Ele deseja o prazer e o conforto de um bife que não existe e de uma vida de celebridade, porque Cypher, vazio de personalidade, vê nas celebridades e no prazer carnal as expressões máximas da vida e da condição social. Isso para ele é muito mais apreciável que a realidade mais dura e suja. Por isso, viver preso à Matrix lhe parece mais viável e interessante do que a chamada liberdade oferecida por Morpheus. Ele é o exemplo da alienação apontada por Morpheus, alguém tão ligado à sensação que a caverna proporciona, que mesmo depois de conhecer a luz, irá lutar para retornar ao conforto da ilusão. Ele teve sua realidade quebrada, mas a paixão pelo sonho é forte o suficiente para conduzi-lo à negação da realidade e a um mergulho suicida na fantasia. Smith, depois de liberto por Neo no final do primeiro filme, vai ao niilismo. Neo, ao libertá-lo de sua condição de agente da Matrix, destruiu seu propósito.
sendo propósito aqui o termo que associamos ao existencialismo de Sartre ou ao niilismo, como termo utilizado por Nietzsche, também relacionado ao fenômeno da anomia, para explicar o desprezo do indivíduo ao perceber a falta de objetivo da própria existência, que pode levar à percepção de que não existem normas nem leis, uma vez que elas são provenientes da moral, e a moral nada significa. Nietzsche utilizou este termo de várias formas, mas a síntese para o entendimento pode ser uma condição de tensão ou falta de proporção entre o que queremos valorizar e o modo como o mundo opera. O efeito do niilismo existencial é corrosivo e absoluto. É a negação da existência de porquê. É a negação de objetivo para a vida. É o colapso do significado, da relevância e do propósito. É acreditar que valores morais não possuem bases reais. Que individualidade é uma ilusão e o afeto humano é um artifício da fraqueza. É uma espécie de ceticismo radical que reduz a realidade a nada, retirando todo o seu significado subjetivo. A capacidade de Smith de imprimir sua própria essência em outros, mostrada em Matrix Reloaded e Matrix Revolution, representaria a capacidade contaminadora dessa cosmovisão que se estende diante da insignificância presumida das coisas. Em uma perspectiva, o niilismo é o caminho necessário para o alcance do estado de ser que Nietzsche chamava de super-homem. Alguém que foi além das barreiras morais da sociedade, desconstruindo e destruindo valores e dessa forma alcançando uma nova consciência de valor. Uma vez que niilismo representaria o último objetivo lógico dos valores e dos ideais, porque precisamos passar pelo niilismo antes de entender quais valores esses valores realmente possuem. Precisamos às vezes de novos valores. Religião, moral, ciência, nada disso pode existir para aquele que, ao ter seu senso de realidade despedaçado, mergulha na ideia de que a vida não tem sentido e tudo que é vivo tem um objetivo apenas: morrer. Escuta isso, Sr. Anderson? Este é o som da inevitabilidade, é o som da sua morte. O niilista destrói porque considera realizar um dever. Em sua manifestação mais doentia, ele adota o papel da própria morte. Algo neste tom é dito por Smith a Neo em outro momento de conflito que acontece no terceiro filme. Por quê, Sr. Anderson? Por quê? Por quê? Por que você faz isso? Por quê? Por que levantar? Por que continuar lutando? Você acredita que está lutando por alguma coisa mais do que por sua própria sobrevivência? Você pode me dizer o que é? Você sequer sabe o que é. É liberdade? Ou verdade? Paz, talvez. Poderia ser o amor. Ilusões, Sr. Anderson. Caprichos da percepção. Construções temporárias de um fraco intelecto humano tentando desesperadamente justificar uma existência sem sentido ou propósito. E todas elas tão artificiais quanto a própria Matrix. Embora apenas uma mente humana poderia inventar algo tão insípido quanto o amor. Você deve ser capaz de ver isso, Sr. Anderson. Você deve saber já. Você não pode vencer, não há sentido em lutar. Mas, como eu disse, a alegoria de Smith é muito mais restrita ao segundo e terceiro filme, nos quais ele retorna e é destacado como o verdadeiro antagonista, um inimigo mortal para os humanos e também para as máquinas. O modelo de democracia, como reconhecemos hoje, não existe com o mando da maioria guiado por paixões, mas com o reconhecimento do direito de todos, em geral, e de cada um em sua diversidade. Os humanos são guiados pela razão e pela valorização do indivíduo, sem uma queda completa e final a um egoísmo esvaziado de sentido e sem uma homogeneização da condição humana, mantendo os valores que constroem nosso senso gregário, mas preservando nosso senso de identidade e mantendo viva a sociedade. A máquina, apesar de viver de nossa energia e ter se transformado ela em sujeito enquanto nós, usuários, nos tornamos os objetos que sustentam sua existência, ela é necessária. Ela promove o alívio na ignorância enquanto também possibilita o avanço tecnológico e filosófico da humanidade.
Essas leituras filosóficas de Matrix, cobertas do enfeite da estética, são exploradas em outros filmes da época porque o trabalho e o capitalismo moderno, em sua primeira forma globalizada, tornaram-se temas menos distantes. Não há nesses filmes a intenção de vilanizar o capitalismo em si, que seria uma percepção mais simplória e até infantil, mas de colocar em questão aspectos do consumismo, da exploração do trabalho, da distribuição de renda e da qualidade de vida. A máquina escraviza, mas permite, ainda que dentro de limitações, que o indivíduo se expresse em identidade e viva com certo nível de prazer e proteção. A felicidade dentro das barreiras da ilusão. Ele não é completo, ele não tem um propósito próprio, mas não precisa. Não precisa porque isso o mercado vende, ou ao menos a ilusão de propósito preferida para cada indivíduo, à vista ou no cartão. Se a destruímos, vamos destruir o propósito e a vida daqueles que já não conseguem se separar da simbiose. Se nos entregamos completamente a ela, se ficamos incapazes de transitar entre as narrativas do mercado e o mundo das coisas reais, entre o prazer comprável e a realidade das coisas, entramos no estado de alienação e torpor que leva o humano a passar toda a sua longevidade sem de fato notar o que seria a vida. E, da mesma forma que a quebra da realidade, essa alienação também esvazia o indivíduo, o consome, conduz também ao esvaziamento do sentido da vida. Parte das sensações que determinam a realidade são associadas ao estado de sofrimento. Isso é pontuado por Smith ainda no primeiro filme em sua conversa com Morpheus. Seres humanos interpretam a realidade primeiramente pelo sofrimento. Uma vida baseada em perene felicidade pareceria ao humano algo não natural. O senso de felicidade se transforma em euforia e o leva, assim como a existência de sofrimento perene, ao esvaziamento do sentido da vida, ao desejo da destruição, do assassinato e do suicídio. Uma vez que estes temas são menos distantes e mais comumente associados a fatores da vida cotidiana, a ocorrência desses motivos torna-se mais possível em filmes de acesso mais amplo. E, nos anos 90, dominados pelo cinema americano, o gênero de filme de maior alcance era e ainda é hoje o de ação, especialmente cop movies ou filmes policiais, filmes de luta, ação militar ou ação contextualizada em ficção científica. Matrix concentrou tudo da modernidade jovem em imagens, som e mecânica, mas também procurou marcar o principal, o lugar deste jovem na sua própria história, em um momento revolucionário que requer a quebra do conhecimento anterior do mundo e a adaptação à existência de planos de realidade, de perspectivas, modos diferentes de ver a vida. Sair da caverna e ofuscar os olhos com a luz do conhecimento, mas manter a racionalidade e buscar a felicidade pelos caminhos percebidos pela razão e não pela ilusão. As discussões sobre o mercado, o trabalho e os desejos levam inevitavelmente à racionalização de fator fundamental deste campo, o consumidor, que é o trabalhador em sua forma passiva. Enquanto trabalhador, ele ativamente transforma a natureza em bem de consumo ou, com seu calor, sua força de trabalho, dispõe serviço. Enquanto consumidor, o consumo do bem ou gozo do serviço o transformam. Quando você paga por educação, a educação transforma você. Quando você assiste um filme e dele extrai uma determinada interpretação, essa interpretação do filme pode modificar o seu modo de ver a vida ou ao menos reforçar um conhecimento prévio, transformando você de todo modo. É o mercado em sua primeira forma moderna que evidenciou a existência desses diversos grupos no senso comum, na busca de meios de melhor distribuir produtos e serviços e, como principal meta, aumentar lucros. As empresas não apenas segmentaram a produção dos bens, como também segmentaram a perspectiva de cliente. E os anos 90 foram também marcados pela divisão do consumo. Quanto mais reconhecimento aquele grupo percebe de si em um bem, mais possível é tocar afetos e paixões individuais e estimular com mais sucesso o consumo, a compra. E os anos 90 foram também marcados pela divisão do consumo em diversos grupos. O mercado da música oferecia o rock, que por sua vez vinha dividido em diversos subgêneros: punk rock, gótico, hardcore, heavy metal, new metal, death metal. E cada subgênero agrega, por sua vez, um pequeno grupo específico ao maior grupo de roqueiros, aqueles que consomem rock.
Uma empresa que queira dispor um bem para este grupo geral deve, por estratégia de distribuição, reconhecer a existência destes diversos grupos menores, de modo a prever melhor o alcance de suas vendas. Na sociedade de consumo, o consumo do entretenimento, especialmente de objetos e serviços de caráter artístico, é a forma de expressão do homem comum. É a fuga para o mundo onde ele não é apenas o componente de uma máquina, ou a cog in the wheel, ou a cog in the machine. No consumo da arte, o homem foge para um mundo onde ele é o protagonista. Uma segunda vida, onde ele pode ser o mais rápido, o mais forte, o mais notório, o líder, o componente indispensável de uma equipe de elite. E, neste ponto da discussão sobre o filme, entra a questão identitária. O consumidor não demanda diretamente um produto, ele é lido pelo mercado que oferece aquilo que torna possível um ponto médio entre o lucro da empresa e a satisfação do consumidor. Estamos sempre esperando. Não vamos consumir aquilo que não nos conquista, seja no reflexo ou seja no contraponto, e não somos individualmente capazes de demandar diretamente um produto ou serviço específico do mercado. Para exemplificar o que eu quero dizer, o mercado de shampoos vende principalmente para um grupo específico, as mulheres. Mas com avançadas perspectivas socioculturais e com o senso de busca pelo lucro, o mercado percebe uma camada da população esperando por uma variação do produto destinado ao público feminino. O mercado percebe a mulher negra como um consumidor em potencial, economicamente capaz e disposta a gastar até mais do que já gasta com o shampoo comum, com propagandas que costumam usar apenas da imagem de mulheres brancas. Esperando pelo produto que reflita sua identidade e que a faça se sentir mais completa, uma vez que sua identidade é reconhecida pelo mercado e, consequentemente, pela sociedade. E Matrix conseguiu ser este resultado de um conjunto de desejos que visava alcançar o maior e mais heterogêneo público possível. Aqueles que buscavam apenas um filme bem feito de ação, aqueles que simplesmente consomem indiscriminadamente tudo que Hollywood nos oferecia, aqueles que queriam um filme para refletir e se sentirem refletidos. Tinha o rock, o dark, a cidade, a noite, as armas, o kung fu, belos atores e atrizes, milhões de dólares em produção, misturando o pop ao diferente. Neste momento, transitamos de uma metanarrativa de amplitude coletiva para uma que tem dupla amplitude. Em um primeiro alcance, ela toca o grupo que aquele momento ou elemento da narrativa reflete ou ativa. Em um segundo alcance, ela toca o indivíduo em sua luta espiritual ou em sua vivência individualizada dos fenômenos que afetam seus similares. Não é possível falar de Matrix sem falar de Wachowski, um nome de peso no cinema americano, mas que por razões ainda a serem entendidas se tornaram menos mencionados ou mencionadas em relação a Matrix e outros de seus famosos filmes. Em 1995, ainda como irmãos Wachowski, escreveram Assassins ou Assassinos, com Antônio Bandeiras e Sylvester Stallone. Em 1996, escreveram, produziram e dirigiram Bound ou Ligadas pelo Desejo. O sucesso deste filme abriu o caminho para Matrix em 1999. Warner, provavelmente feliz com o sucesso de tão ousado filme, firmou o lançamento de mais 3 produções que viriam a construir o produto como uma grande franquia digna da influência e capitalizando no entusiasmo. Matrix Reloaded, Revolution e Animatrix foram todos lançados ao longo de 2003. Em 2005, elas produziram um filme que teria esboços já escritos desde antes de Matrix, V for Vendetta, ou V de Vingança. Foram responsáveis ainda pelo roteiro de The Invasion, ou Os Invasores, de 2007. Escreveram, produziram e dirigiram Speed Racer, em 2008. Produziram Ninja Assassin, em 2009. De 2013 a 2018, seguiram com o roteiro, produção e direção dos filmes Cloud Atlas, Jupiter Ascending, esse último não tendo muito boa recepção, e a série Sense8, que foi cancelada, mas obteve respeito da comunidade internacional. Mas, apesar de toda a produção, parece haver um sensível cuidado por parte especialmente de Warner para não associar diretamente seus filmes ao nome Wachowski. E este cuidado pode ter a ver com um personagem específico em Matrix, Switch. Switch faz parte da tripulação liderada por Morpheus. De todos da equipe, ela e Apoc aparentemente foram colocados ali como figurantes, sem muitas falas, sem muita participação, além da suficiente para que o espectador se lembre da personagem. Inclusive,
Switch e Epoch são o único casal da tripulação de Morpheus antes de Neo e Trinity. Os diretores se dedicam a enquadrar momentos que reforçam essa impressão. Não fosse por isso, e pelo peculiar vestuário e aparência andrógena, Switch passaria despercebida. E por que estamos falando de Switch ao transitar do alcance geral de Matrix para um mais específico? Matrix contém uma metanarrativa diretamente ligada a Lana Wachowski ou Lawrence Wachowski. Lana iniciou sua transição em algum momento do ano de 2000, tendo assumido publicamente ser transgênero no ano de 2012, depois de evitar muita especulação por parte de repórteres. Ainda como Lawrence, ela teve a intenção de projetar em um de seus personagens de Matrix a sua luta individual como pessoa transgênero. O projeto original para Switch era de uma personagem um tanto diferente. Switch em inglês significa algo que altera seu próprio estado ou modo ou de alguma coisa em um determinado momento. O plano original era que a personagem seria, enquanto na Matrix, uma mulher e, enquanto no mundo real, um homem, mantendo seu relacionamento homossexual com a Epoch no mundo real. Esta alegoria destacaria não apenas o público homossexual, mas também o público transgênero, apoiando-se na explicação do próprio Morpheus para Neo durante as conversas no Construct ou Construção, de que a aparência do ser humano na Matrix seria sua autoimagem, que tem uma ligação vital com seu corpo, mas não necessariamente está completamente submetida às condições existenciais e biológicas do mesmo. A alegoria planejada para Switch foi diretamente reprovada por Warner Studios. Lawrence e Andrew foram forçados pela condição de mando que Warner tem sobre seus filmes a modificar completamente a ideia. Para destacar Switch, apesar de sua narrativa ter sido esvaziada em favor de uma suposta conformidade com as expectativas que Warner projetava no público em geral, as irmãs recorreram a alguns artifícios. No primeiro, o visual. O vestuário diferente e a visível relação com a Epoch. No segundo, uma vez que não seriam mais dois atores interpretando o mesmo personagem, as irmãs convidaram Belinda McLaurin. Belinda é uma talentosa atriz australiana que carrega duas marcas: sua presença de corpo e experiência do teatro e uma característica visual marcante, a peculiar androgenia de seu rosto. Podendo conformar bem um conjunto de feições femininas e também masculinas, e a apresentação com o figurino do filme dando ao seu corpo uma aparência mais reta, Switch, enquanto na Matrix, é muito mais máscula que sua apresentação no mundo real, com menos toques de destaque nas conformações que parecem menos femininas e dando menos destaque às linhas de expressão, que na sua versão de interpretação na Matrix dão a impressão de forma mais quadrada e rígida ao seu rosto. Dessa forma, Switch, que era um personagem projetado para refletir o público, no qual os próprios criadores do objeto artístico faziam parte, que estaria ali como uma narrativa lateral, em um efeito retroativo, depois da transição de Lana e sua declaração de identidade, se tornou protagonista em uma história única e que em sua execução se torna central na construção alegórica do filme. Sendo ela e a Epoch assassinados por Cypher, que puxa os plugs do casal, Switch marca sua saída com a declaração que, solta, parecia significar algo muito restrito aos personagens Switch e Epoch como um casal, mas que, contextualizada na história das irmãs, se torna muito mais ampla e ao mesmo tempo específica. Não era para ser assim, não dessa forma. Uma história que se executa dentro e fora do filme, metanarrativa, com alcance individual de Lana e um outro de todos que passavam por similar momento de opressão com membros da comunidade LGBT. Em 2012, Lana Wachowski recebeu o prêmio de visibilidade da campanha dos direitos humanos. Em seu discurso, ela revelou uma juventude complicada e atormentada por pensamento suicida por causa de sua confusão identitária. Sua aparição em 2012 é uma das raras e mais longas aparições dela desde antes da Matrix. A experiência com a intervenção de Warner em sua criação, assim como a ainda difícil aceitação das pessoas transgênero na sociedade, podem ser motivos possíveis para a demora em revelar suas identidades. Em 2016, Lily Wachowski, antes Andrew Wachowski, veio a público declarando sua identidade de mulher transgênero. Sua primeira aparição pública, depois de sua transição,
foi no 27º GLAAD Media Awards, um prêmio para honrar produções midiáticas que apresentam a comunidade LGBT, onde ela recebeu o prêmio pela série Sense8. E eu creio que isto é bastante para destacar algumas narrativas e metanarrativas de Matrix e alguns dos principais motivos de seu alcance como produto midiático e também como fenômeno sociocultural. Uma bem-sucedida apresentação em cinema do mundo contemporâneo do capitalismo global e seus conflitos, usando um conjunto de símbolos populares e de um conjunto de abordagens filosóficas clássicas, mas inovando e estabelecendo uma marca no cinema e na cultura moderna. Com sua influência mecânica e imagética, seu enredo bem construído, as metanarrativas dispostas em sua contextualização, Matrix é de uma carga cultural sem similar em seu tempo, recriando os conflitos coletivos e individuais do cotidiano em um conjunto de alegorias atraentes e que, por sua excelente forma, até mesmo dispensam o alcance da metanarrativa, sendo também autossuficientes. Obrigado pela atenção e até mais.